nós não devemos usar eufemismos. Não é que o autor tenha errado, etc. e tal. Isso é um pouco a força do hábito. Isso é uma coisa contra a qual nós devemos nos manter alertas, né, em termos de cultura, é contra a força do hábito. É contra a força do hábito. Não é poder público, é Estado. Não é? É Estado. O termo precisa ser bem colocado, né? E isto é, digamos assim, é o resumo perfeito daquele texto que foi lido. Né? Essa, digamos, é a nossa invocação matinal, a nossa oração para começar os trabalhos do dia, invocando a proteção dos deuses da sociedade civil, que são muito poucos e estão refugiados no Olimpo, que ninguém mais sabe onde fica. Mas, quem sabe, eles ouvirão a gente, né? Nós estamos vivendo aqui nos últimos meses, nos últimos anos, sob a égide dessa história da educação. Tudo pela educação, tudo pela educação, obviamente nada pela educação, nada pela educação, nada pela educação. E esse mantra está servindo para que a famosa responsabilidade social das empresas e também do Estado se dilua nesse buraco sem fim, sem regra, sem nada, que é a história da educação. E eu costumo observar sempre, não sou só eu, mas a esta altura muita gente já está perfeitamente convencida de que a educação não é esta tábua de salvação que sempre se apregou, não é? Basta ver o que acontece hoje em dia com o detentor de um título universitário, mas sem nem falar isso, né? E, de maneira especial, é um equívoco na medida em que, se há alguma coisa que pode salvar a sociedade, se há alguma coisa que pode salvar a sociedade, como dizem os defensores da educação, é a cultura e não a educação. Né? A educação é um instrumento básico, pequenininho, operacional, imediato. A cultura é o conteúdo. Né? A educação é nada mais do que a forma exterior, nada mais do que isso. Eventualmente, um dia, quem sabe, no passado, século XVIII, século XVII, provavelmente até mesmo século XV, XIV, etc. e tal, quando você tinha 2 ou 3 livros, a educação podia estar confundida com a cultura, assim como a forma poderia estar confundida com o conteúdo. Não é? Mas ela não é mais. Ela é um instrumento. Ela é uma forma e é, na verdade, uma forma. O conteúdo é a cultura. Isso é de uma clareza enorme. E se eu lembro para vocês aqui essa passagem do André Malraux, que foi uma pessoa realmente chave na questão de política cultural, não é? E é dele esta proposta, essa observação, que é claríssima. A gente, às vezes, traz uma menção, faz uma citação como um elemento de autoridade, né? Fulano disse isso. Bom, se ele disse isso, então... a respeito exatamente das relações entre a explicação e a revelação, né? A explicação e a revelação. Extremamente apropriado para o nosso tempo, que está, na maior parte das vezes, insistindo abusivamente na explicação, sem abrir espaço para que aconteça a revelação. Pior, sem apostar na revelação. As pessoas já partem do pressuposto de que um grupo de jovens, ou de crianças, ou de adultos, eu não sei o quê, que vá a um museu, ou uma ópera, ou o quê, etc. e tal, não vai entender nada. Portanto, eu tenho que explicar de antemão. Nunca ninguém passou a gostar de poesia porque alguém ensinou Victor Hugo, ou Keats, ou Shakespeare, ou o que for. Alguém passou a gostar de poesia porque alguém ouviu um poema, ou leu um poema, e foi tocado pela força do poema. Mas isso é uma linguagem mística. É verdade. Vamos nos permitir, no sábado de manhã, uma linguagem mística. Alguém foi tocado por ter lido ou... Isso é fundamental. E qual que é a base dele? A base mais clara, não é? A explicação não tem lugar porque nem o amor em nenhuma de suas formas depende ou resulta de uma explicação, ou é passivo de uma explicação. Por que você gosta do Shakespeare? Porque ele rima direitinho a terceira com a quarta. Não é isso. Né? Por que você gosta do Shakespeare? Porque ele fala da maldade, etc. Não é isso também. Por que você gosta dela? Porque ela é bonita ou é feia. Então, eu fiz questão de trazer isto como um apêndice marginal. A questão da educação e da cultura não foi um tema deste grupo, ou deste curso, deste ano, né?
eu trouxe este. O segundo, ainda a título de Jean Manzon, de Primo Carbonari, a questão da cultura e da cidade, e o estado de espírito. Né? E o estado de espírito. Foi uma observação muito curiosa do Bader, não aqui na sala de aula, mas uma conversa conosco antes de entrar. Ele trouxe uma pesquisa que, de fato, eu não conhecia, a respeito da posição relativa das capitais mundiais num ranking de cidades que são capazes de melhor expressar o estado de espírito contemporâneo, o Zeitgeist. O famoso Zeitgeist, que muita gente materialista também não existe. Zeitgeist não existe. O que é isso de estado de espírito? Não, o espírito do tempo, isso não existe. Claro que existe. Em todo caso, ele mencionou que existe um ranking das cidades mundiais em termos de correspondência ou de capacidade de apreender e de manifestar o estado de espírito, e esse ranking foi ocupado durante as primeiras 3 ou 4 pesquisas por Berlim. Há uns 2 anos atrás foi ocupado por uma cidade perdida no hemisfério sul que se chama São Paulo. Então, o tema da cidade e da cultura tem sido recorrente. Vocês devem ter recebido um volume que nós publicamos a respeito das questões de cultura e de cidade, né? Naquele volume está mencionado, que eu me lembre, um texto fundamental do Henri Lefebvre, que se chamou Direito à Cidade. Esse texto é de 1967. O Direito à Cidade, do Henri Lefebvre, um texto fundamental para o chamamento da consciência do que é viver em cidade e quais são os direitos que existem ou não existem em relação a isso. Isso não é mencionado, não era uma questão mencionada em universidade, nem mesmo em sociologia da cultura, nada. Essas questões de direitos culturais vão começar a aparecer na segunda metade dos anos 80, já com atraso, porque a sociedade civil, a invenção da sociedade civil, que eu já procurei comentar com vocês, não é? É de princípio dos anos 70. E é de fato um mandamento, é uma espécie de constituição de bolso para quem trabalha com cultura. Há um direito à cidade, é essa a proposta. Agora, não basta isso, né? Como é que tem que ser a cidade a qual eu tenho direito? Já comentamos isso, vocês estão cansados de saber, essas manifestações todas que nós temos visto ao longo dessas semanas, também, entre outras coisas, pelo fato de que nós não temos o direito à cidade. O que é o direito à cidade? É o direito de andar por ela, é o direito de não ser assassinado a cada esquina por ela várias vezes, não é? É o direito de não ser assaltado, é o direito de ser respeitado, é o direito de não morrer por poluição. Esses são os direitos, né? Essa preocupação com a cidade é uma constante, pelo menos desde meados do século XIX, não é? Então nós estamos já há 100 e lá vai pedrada de anos sem conseguir responder a esta necessidade que as pessoas têm. Aí menciono, por exemplo, isso é muito importante para quem trabalha em cultura, as relações entre cidade, cultura e arte. Arte, né? Toda a movimentação dos artistas e teóricos do movimento Arts and Crafts da Inglaterra, como William Morris, por exemplo, né? Era para isso, para construir uma cidade mais bonita. Por quê? Porque é uma espécie de postulado, né? Postulado é aquele que não se demonstra em matemática, já esqueci. Você não demonstra isso, isto é uma verdade evidente. A própria Bauhaus, depois, começando na Alemanha e tendo que sair às pressas da Alemanha em todo aquele movimento dos anos 30, indo para os Estados Unidos. Qual é a proposta básica da Bauhaus? Fazer uma cidade, uma vida, um cotidiano belos, né? Para que o estado de espírito seja o conveniente, o adequado. A escola de Ulm, mesmíssima coisa, né? Max Biel, que ganhou a primeira Bienal de São Paulo em 51. Um vasto movimento a favor das relações íntimas entre arte e cidade. Muito mais do que cultura, hein? É arte. O pessoal do século XIX tinha uma proposta. E a sociedade não ficou ainda tão completamente invivível, ingovernável e implanejável que aquilo que foi colocado no século XIX, para não ir mais adiante, não é, no tempo, não possa voltar a ser aplicado.
Então, se nós estamos aqui num momento, nesses 5 encontros de reflexão sobre o nosso papel, o que podemos fazer, o que a cultura pode fazer, o que a política cultural pode fazer, um dos temas que nós batemos muito aqui nesta casa, ou nesta instituição, como vocês quiserem, é das relações entre cultura e cidade. Talvez tenha faltado para nós, até o momento, né, fazer um seminário, um curso, etc., sobre as relações entre arte e cidade. Há uma enorme resistência em deixar que a arte saia do seu lugar institucional. Vamos discutir essa palavra, né? Qual é o lugar institucional? O museu, a galeria onde você compra, onde você vende, etc. e tal, né? E vá para a praça pública. Causar espanto, causar preocupação, causar problema. Ou vai colocar aqui esse museu da Rachel no meio da praça, as pessoas vão ter que... O Richard Serra, que talvez vocês conheçam, né, o sujeito que faz estes grandes é eufemismo, imensas paredes de aço enferrujado, imensas, curvas e ligeiramente inclinadas, o que dá uma sensação perigosa, puxa, isso aqui vai cair em cima de mim. Ele colocou 2 dessas no final do Jardim da Tuileries, em Paris, né, durante um tempo, praticamente na entrada, no portão da Praça da Concórdia. O que acontece? Se você está dentro do Tuileries, ali, por exemplo, no lago, né, tem um lago quase perto da Concórdia, e se você olha no eixo, você vai ver a Praça da Concórdia, como se chama? O Arco do Triunfo, atrás de você vê a corte, o pátio retangular do Louvre, é um eixo, né? Pois o maldito artista chega lá e põe 2 paredões de aço enferrujado, porque é um aço sem tratamento, a chuva vai cair enferrujando, enormes, pesadíssimos, inclinados, e tampa a sua visão. Como escândalo, porque tampou aqui a simetria linda de Paris, que vem desde não sei quando, papapá, não pode, que é isso, que é aquilo, lá. Interrupção. Isto aqui representa um valor agregado a uma experiência de cidade. E mais, não é? Tanto o Art Nouveau, quanto o Arts and Crafts, quanto o Bauhaus, quanto o UMA, estavam todas completamente conectadas com o espírito do tempo de sua época. Então, acho que este é um tema importante, que o movimento trouxe para nós, e que é um tema recorrente das nossas preocupações, né, das nossas investigações. Se puderem, leiam este livro do Henri Lefebvre, O Direito à Cidade. Henri Lefebvre totalmente conectado com a contemporânea, que é o que nós temos que fazer, nós aqui. Estarmos completamente conectados na contemporaneidade. Ainda mais se a cidade de São Paulo, pelo menos, não sei as outras, mas ainda mais se a cidade de São Paulo foi durante 2 ou 3 anos a primeira cidade do mundo em termos de representação do espírito do tempo, e hoje é a 3ª. Caramba, a cidade não pode dar um banho na gente, né? Temos que andar no passo da cidade, né? Bom, algumas coincidências. Quando eu convido as pessoas, a gente pauta, né? Olha, o tema é este, a institucionalidade, a cultura, gostaria que você fizesse isso aqui, dá uma ideia na sua experiência, no seu país, na sua cidade, etc. e tal, como é que você coloca. Nada mais do que isso. E depois as pessoas vêm aqui e falam o que tem que falar, né? A gente não faz censura prévia, quero ver seu discurso. Bem, e houve uma coincidência, então, muito grande na maneira pela qual o Wolfgang Bader aprendeu o tema e a maneira pela qual eu havia aprendido o tema, que é a minha maneira de aprender, aqui no texto que eu passei para vocês, né? Qual foi a abordagem dele? Como qualquer outra coisa que acontece na face da Terra, em todos os tempos, eu só posso entender alguma coisa se eu conhecer o oposto dessa coisa. Senão não posso entender. Só sei o que é o alto se eu souber o que é o baixo. Só sei que agora é dia porque eu tenho a noite. Só sei o que é amargo se tiver o doce. Eu só sei o que é institucionalização se eu souber o que é o contrário. Façam um teste. As pessoas não sabem qual é o contrário. Usam uma palavra e não sabem qual é o contrário. O Bader teve a boa iluminação, não é, de fazer um par de opostos bem gritante. Institucionalização e liberdade. Este é o eixo onde se movem as coisas. Eu fiquei com um eixo semanticamente menos carregado, não é? Menos violento, justo eu, não é?
quando eu disse institucionalização e inovação. Mas eu disse isso por uma razão que me interessa, eu vou comentar com vocês. O Bader ficou num nível, digamos, filosófico, político amplo, e eu quis trazer a bola para uma discussão mais específica de política cultural, né? Mas vejam então como é que se coloca a questão. É institucionalização e liberdade, né? Vamos poder ver agora aqui como fica institucionalização e inovação. O grande livro aqui, eu sempre tenho um problema para lembrar o nome deste autor francês que escreveu Contra o Estado. Quem se lembra? É Pierre Clastre, por acaso? Sociedade contra o Estado. Sociedade contra o Estado. A Lei do Transporte Barato de Londres, 1873. Quanto? 150 anos de distância da gente? Até essa lei, em Londres, né, todos os trabalhadores, todas as pessoas, trabalhadoras, escuta, eu sou trabalhador, a diferença é que um trabalha na máquina, outro trabalha, não importa. Todas as pessoas que trabalhavam, tinham uma ocupação regular e que morassem até 6,5 km, não sei se vocês leram o texto, se eu estou sendo redundante, não é? Tinham que andar para chegar em casa, 6 km, uma hora, né? Uma hora meio apressado, né? Para você andar num passo relaxado, são 5 km por hora. Para você fazer 6 km uma hora, bom, se você morasse um pouquinho mais, tinha direito a um subsídio. Então, em 1873, uma lei do transporte barato. A gente, 150 anos depois, não consegue resolver esse problema. Foi um repórter muito bem preparado, o que é uma raridade, que fez uma espécie de histórico do movimento. Foi pegar este movimento aqui em outros momentos que passaram despercebido para a maior parte de nós, né? Ele foi para trás, foi para Santa Catarina, foi para Florianópolis, pegou lá a origem do movimento em 2003 ou 2001, não me lembro. Depois uma segunda etapa em 2005, etc. e tal, até chegar mais ou menos aqui. Inclusive com mesmas formas, a história do passe livre, papapá, do transporte, que tem sido historicamente no Brasil, estão cansados de saber disso, né, uma bandeira dos estudantes. E tem gente idiota o suficiente para... Ou, sorte nossa, né, que eles sejam idiotas. Idiotas o suficiente para acenar a bandeira de vez em quando, né? De vez em quando o doutor investe, né? Investiu. Então, esse jornalista voltou atrás. Foi lá, pegou o movimento, etc, etc, etc. E o que me interessa ressaltar aqui? Unanimidade daqueles jovens, qual que é? Contra o Estado. É alguma coisa que nós temos, sobre a qual nós temos que refletir. E em nome de quê? Em nome da liberdade. Esta tensão a gente precisa ter em mente, né? Institucionalização avança à medida em que a liberdade diminui. A liberdade avança à medida em que a institucionalização diminui. Dá para romper esse eixo? Dá. Quando? Quando a sua aposta é na institucionalização. Quem foi que fez isso? O próprio Bader falou isso, depois, curiosamente, eu acho que o Javier também disse, né? A época da Alemanha nazista, assim como da Rússia comunista e tantos outros do gênero, né, foram momentos em que esse eixo foi rompido totalmente a favor da institucionalização. É fácil. Basta você ter, sei lá o quê, 100 mil meganhas na rua, armadas de capacete, não sei mais o quê, você... Então, né? A liberdade total é mais complicada. A teoria da informação coloca isso de maneira muito clara. Tudo aquilo que existe, eu vou simplificar um pouquinho, mas tudo aquilo que existe é uma relação, é um jogo, é uma tensão entre ordem e desordem. Se você tiver, em termos de informação, né, se você tiver demasiada ordem, não tem informação nenhuma. Por quê? Eu me lembro que eu dei esse exemplo já uma vez aqui, vou dar de novo, né? Hoje é sábado. Vocês estão sabendo que hoje é sábado? Está tudo direitinho. Eu estou usando a palavra correta. Hoje é sábado. Vocês sabem que hoje é sábado. Quando eu começo a falar hoje é sábado, vocês preveem, hoje é sábado, vocês preveem que eu vou dizer sábado. Então, isso aqui é a ordem total. Quando há ordem total, não há informação. Não passa nada. O que é informação?
É o que os jovens estão fazendo na rua. Informação é a mensagem que muda comportamento. Só pode mudar comportamento se não houver total ordem, total previsibilidade. A previsibilidade anula a informação e anula a mudança de comportamento. Isso é evidente para vocês? Se, no entanto, eu chegar aqui, que é total imprevisibilidade, total desordem, de novo, a situação é a mesma daqui, nada muda. Institucionalização e liberdade é exatamente este eixo aqui. Aqui, talvez infelizmente, não é? No grau que a gente atingiu de sociedade humana vivendo em conjunto, total liberdade não existe. Não existe. Total ordem existe na história o tempo todo. O papel da cultura é jogar com todas as cartas possíveis e imagináveis para cá. Qual é o papel da arte? Jogar com hoje, arte contemporânea, não a arte do século XVI, linda como era, mas hoje. Qual é o papel da arte? Jogar com todas as forças para cá. Aqui, você reforça, aí usem o que vocês quiserem, o Estado, o sistema, o status quo, papapá. Aqui, você corrompe, você corrói, você destrói o sistema. O que nós estamos fazendo? Nós temos que saber que, enquanto agentes culturais, nós estamos com este movimento aqui, ó. Exagerando um pouquinho, eu quase diria, né? Para frente e para o fundo, firme, meu. Para trás e para o fundo, firme, meu. Para trás e para o fundo. E os artistas, para frente, para frente. O que nós, agentes da cultura, fazemos normalmente? Nós trabalhamos para isto. Ah, mas eu estou justificado em trabalhar por isto, porque você acabou de dizer, eu acabei de dizer, que o eixo é este, e que toda, digamos, a sabedoria do eixo é manter esta tensão. Não é apostar as fichas aqui. Se vocês me encurralarem na parede e falar, ah, mas então você apostaria todas as suas fichas aqui? E se eu ficasse bem encurralado, eu diria, sim, confesso, eu aposto todas as fichas aqui. O que eu vou fazer? Mas, como estou aqui na frente, estou sendo filmado e tal, não sei o quê, então eu tenho que dizer que é para manter a tensão. Como que eu vou manter a tensão? Qual é a política cultural que mantém a tensão hoje no Brasil? Não vou dizer que não existe. Mas, se tiver que dizer a grosso modo, em amplo, em linhas gerais, não tem. Porque a política cultural é política da cultura. E tem mais um problema, que eu acho que já alertei lá no começo e vou alertar agora, né? Política cultural é uma coisa que faz aquilo que o nome diz. O que o nome diz? Ela faz política com a cultura. Pá! A língua inglesa faz uma distinção muito clara e que é fundamental para nós. Uma coisa é cultural politics. Outra coisa é cultural policies. A ópera, ou o Sesc, ou o Itaú Cultural, né, eu espero, desenvolvem cultural policies. O Estado sempre faz cultural politics. É simples assim. As palavras dizem a realidade. A gente aqui não quer ver. Nós não deveríamos fazer política cultural. Bom, claro que a gente pode, né? Se nós formos vinculados a um partido político, se nós estivermos no poder, nós vamos fazer política cultural. Mas se nós formos, não é, membros, instrumentos do iluminismo, nós trabalhamos pela sociedade, né? Nós não temos rabo preso, nós não temos cartilhas, nós deveríamos encontrar uma palavra que represente o cultural policy. Né? Tem em português, o jogo em inglês é muito interessante, né? Ele é muito próximo, politics, policy, mas as coisas são completamente diferentes. Como é que a gente tinha que traduzir isto?
programação cultural, o velho programação cultural, que parece dos tempos, não é, arcaicos do SESC, programação cultural, ação cultural, animação cultural. Não sei, inventem um outro, né? Eventualmente alguém vai inventar um outro, quem sabe e tal. Mas se não for o caso de inventar, pelo menos que a gente saiba o que está fazendo. Política cultural, gente, é uma outra forma de você fazer política com a cultura. O meu objetivo pessoal, e você sabe disso, estão provas aqui, não posso negar, é destruir a parte de política. Ah, isso não pode, não existe isso, isso é uma utopia sua, não sei quem, porque o Althusser, porque o Marx, porque não sei quem já falou que isso é ideologia, você está escondendo a sua ideologia, porque você é fascista, você é aquilo, você é... Não é bem assim. Não é bem assim. Até entre os marxistas existe um conhecimento teórico de que você pode passar da ideologia para o oposto da ideologia, chame vocês como quiserem chamar, ciência ou filosofia, ou o que for, o que for. A famosa ruptura epistemológica. Alguém se lembra desse termo fantástico dos anos 60 e 70? A ruptura epistemológica. A ruptura epistemológica é quando... O que é epistemológica? Né? Vamos deixar barato. É a investigação da razão de ser da coisa, não é a investigação da verdade. Qual que é a verdade de um programa específico de política cultural? Qual é a verdade dessa proposta? Depois dos estudos sobre ideologia, se disse coisas do seguinte tipo: olha, é impossível você conhecer a verdade porque tudo é ideologia. Se não for ideologia da direita, é da esquerda, se não for do Partido Realista, é do Partido Republicano, se não for do PT, é do PSTB, ou você é daqui, você é de lá. E não se admitia mais, por um tempo, né, que fosse possível romper esse esquema e pôr o dedo na coisa em si. E pôr o dedo na coisa em si. Política cultural trabalha aqui. Por que ela trabalha aqui? Eu comentei isso várias vezes com vocês, né? Ela está atrelada às ideias de Estado, de nação, que são as ideias do século XIX, que são válidas em grande parte do mundo, mas não em todo o mundo. Vocês ouviram a fala do Wolfgang Bader, não é? Toda a política cultural vem atrelada à questão da ideia do Estado e da nação, portanto, ela vem atrelada à ideia de nacionalismo, portanto, vem atrelada à ideia de fronteira. Não é? E ao lado disso tem a cultural policy, não é? Aqui tem a cultura, aqui tem a arte. Atenção, como disse para vocês, não dá. Eu gostaria, não é? Mas não dá para a gente ter isto daqui a 100%. Isto daqui a 100%, não estou querendo, eu vou exagerar, mas enfim, seria o caos. Esse daqui a 100%, ele é o caos, só que ele não parece. Ordem. Cultura é do lado da ordem. Ah, mas não tem cultura boa? Claro que tem cultura boa. Logo tem cultura boa. Mas a cultura é, em si, um fenômeno, um processo que arrasta as águas para este moinho aqui. E a arte, a partir do século XIX, sobretudo, é um moinho que puxa as águas para o lado de cá. Uma sociedade sadia, essa palavra é terrível, né? Deveria ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Ela tem? Nos discursos que prevalecem hoje, não. Por quê? Porque os discursos que prevalecem hoje são discursos pró-cultura, são discursos culturais. Já discutimos isso antes, não vamos resolver aqui agora, mas fica como uma questão. Dá para falar a rigor em política cultural para a arte? Eu não posso falar. Como é que eu vou aplicar a arte aquilo que é próprio da cultura? Eu não posso aplicar, não posso, eu estou matando, eu estou transformando a arte em cultura. Esse, aliás, é um ponto de discordância que eu tenho com o Xavier. Depois eu acho que até já passei um texto para vocês, mas eu passo depois, né? Enfim, é um momento... Eu sei que algumas pessoas prezam isso, né? É o momento em que a arte se transforma em cultura. Oh, eu tenho horror disso. O que eu quero ver é o momento em que a cultura se transforma em arte. Mas entendo que tem gente que quer o contrário, que é o momento em que a arte se transforma em cultura. Quando é que a arte se transforma em cultura para essas pessoas? Eu estava falando aqui do morro, não é? De ir a... Nem sei se é nesse texto que eu menciono, mas enfim, do morro, de ir ao museu, de alguém falar, olha isso, olha aquilo, a nona sinfonia é assim, assado, etc. e tal. Teoricamente, quando você incorpora esses elementos todos de explicação
e não sei mais o que, papapá, que envolve um processo artístico, você culturalizou, aculturou aquilo lá. Essa é uma tese. Eu não vou dizer que eu concordo, e muito menos que eu goste com isso, mas eu reconheço que é uma tese. A minha é ao contrário, né? O que eu quero ver é a cultura transformar-se em arte, a cultura tender para a arte. Instala-se de novo a questão, dá para eu viver numa sociedade que tudo é arte, nada é cultura? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há necessidade de ter uma tensão, um jogo. Obviamente, se é um jogo, há um momento em que isto aqui prevalece. E este jogo, gente, ela existe não é só num grande movimento nacional, histórico, imperial. Ela existe em qualquer coisa. Num filme que você vá ver, né? E que seja, por exemplo, do Godard, que todo mundo reconhece que é filme de arte. Não é um filme do Steven Spielberg, lá como chama o Lincoln, que é um filme de 3 pontinhos, preencham, vai cair não é? Cultura. Ah, mas ele é muito bem feito. Qual é a tônica? Qual é a chave, não é? Quando você vê uma partitura, o compositor bota lá a chave, não é? E te dá o tom, não é? Ele dá o tom. Ó, você vai ler uma peça que é neste tom aqui. A chave, o tom do Lincoln é cultura. O Godard destrói a cinematografia. Ele fala, tudo isso aí é uma bobagem. Essa história de continuidade. Você tem de construir a mensagem do Godard. Liberdade. Você não tem como reconstruir o filme do Lincoln. Não tem, não tem. É aquilo. É aquilo. É aquilo. Não é que é porque seja aquilo que eu vou pegar o filme do Lincoln e jogar na lata lixo. Entenda o que eu estou dizendo. Né? Eu estou fazendo uma crítica estrutural. Né? Se eu tiver que optar entre ver um filme do Lincoln e do Godard, eu vou ver o Godard. Não tem a menor dúvida. Eu não vou perder tempo com aquilo lá. Mas não é isso que eu estou falando. Né? Todo ele é pautado. Aqui é a liberdade. Esse destrói o código cinematográfico, a ideia de cinema, a instituição cinematográfica ele destrói. O Spielberg reforça o cinema, reforça o sistema do cinema, reforça os códigos cinematográficos, reforça as práticas cinematográficas. Curiosamente, não é por curiosamente, né? Inovação, aqui, que é o ponto que eu gostaria de tocar também. Aqui, a instituição. Aqui, a liberdade. Pelo menos num determinado momento. Né? Liberdade total? Não. Porque até há 5 anos atrás, o Godard tinha que fazer um filme em película, tem que mandar revelar. Depois ele abandonou a película e filmou com digital, mas tem que ter o digital. Não pode fazer qualquer coisa. Tem um canal, né? Tem um canal que você segue para que o seu produto seja reconhecível. Esse canal, no caso do cinema, é a cultura, é o canal cultural. Você senta assim, isso é cultura, né? Um ao lado do outro. Isso é a coisa mais básica em prosêmica. Tudo aquilo que a gente nega em prosêmica, a gente é obrigado a aceitar aqui na prática. Né? O que é isso daqui? Isso aqui é a ordem militar do quartel, né? Um ao lado do outro, você vendo a nuca de quem está na frente, você que está na frente não vê quem está atrás, todos direitinho. O Itaú Cultural jamais vai se arriscar a soltar essas poltronas aqui. Por quê? Porque ele sabe, acontece como na USP, né? As cadeiras são soltas, o cara vem, puxa, está um círculo lá, outro círculo aqui, faz uma baderna imensa. Aí depois vem o bedel, o limpador, fala, que baderna, vou ter que arrumar tudo aqui. Então já pega, cultura. E a gente engole batido, né? Esse é o esquema. Ah, mas esse é o esquema que permite que você fique aqui e a gente aí. Mas por que eu tenho que estar aqui? Por que a gente não está ao redor de uma roda? Porque na cabeça... Pode gravar, não tem problema. Depois eu falo para o Saron, isso eu já falei várias vezes, etc. E tal. Porque na cabeça cultural uma sala é assim. Mas não é função do agente cultural seguir o padrão cultural. Isto não é uma situação favorável à nossa troca de ideias. Vocês não têm aqui nesta sala o menor grau de liberdade. Ou muito pouco. Alguém pode dormir. Eu não vou lá. Vocês não têm liberdade. 2 questões que são importantes nesse momento aqui. A instituição não está sozinha.
ela é acompanhada pelo fantasma da liberdade. Essa expressão, na verdade, eu agora não me lembro quem é o poeta, alguém pode vir me ajudar, a instituição é acompanhada pelo fantasma da liberdade. A instituição não é um fantasma. Ela pode ser um zumbi, mas ela é muito material. A liberdade é quase sempre um fantasma. Se você muda um pouquinho a perspectiva de exame, aparecem coisas um pouquinho mais concretas do que um simples fantasma. O que aparece? Aparece, por exemplo, a cultura instituída, espero que dê para ler, que é a que tem, é a dominante, é aquela que manda em tudo, etc. e tal, e tem a cultura instituinte. A palavra diz o que é, não é? Isso aqui está no passado. Ela foi instituída. Ou ela se instituiu, não importa. Normalmente ela foi instituída. Ou alguém fez, ou ela se fez. Normalmente, alguma coisa fez. A cultura instituída. Qual é a cultura instituída? O português, o carnaval. Está instituído, está lá. E está instituído no passado, hein? Tanto é assim que se o sujeito não disser lá na telinha da Globo, ó, Carnaval de 2014, eu posso achar que é 2002, 2013, 2011, é o mesmo. Muda alguma coisinha que de longe nem dá para ver. É a volta. E nós temos a cultura instituinte. Uma outra maneira de você dizer isso, mas que fica mais feio, né, é a cultura instituindo. O sentido é o mesmo, mas essa é a forma cultural, né? A cultura instituinte. Qual que é a cultura instituinte? É aquela que está se formando. Por exemplo, a cultura dos jovens na rua. Eu espero que isto seja uma cultura instituinte, que ela esteja criando as condições vindas de baixo para se apresentar como um modo de cultura. A hora que ele virar um modo instituído, talvez a gente tenha que dar um chacoalhão. Talvez ele se dê um chacoalhão. Mas é a cultura instituinte. A cultura que é objeto das políticas culturais tem pavor da cultura instituinte. Ela joga todas as suas fichas na cultura instituída. Isso que a gente faz aqui é um trabalho, gente, de desideologização, se vocês quiserem, ou um trabalho de revelação do inconsciente das formas. Não é? Hoje, material de trabalho nosso é aquilo que acontece hoje, é pãozinho fresco. A gente cultural tem que trabalhar com pãozinho fresco, feito na hora. E não dá para dizer que eu não entendo o pãozinho fresco. Você come o pãozinho fresco, não come, nenê? Então você entende. Trabalhar com o pãozinho fresco. Hoje, Guia da Folha. Na verdade é de ontem, mas eu não pude ler, então estou vendo hoje. Ok. Protestos do leitor. Vou ler. Gostaria de protestar contra o fechamento do Cine Lumière, do qual era um frequentador. Trata-se de mais um cinema de rua com programação de qualidade que fecha as portas em São Paulo. Na verdade, era o último cinema de rua que fechou, acabou. Não tem mais cinema de rua em São Paulo. É uma derrota para a vida cultural da cidade, que gera também empobrecimento do nosso espaço público. Pior, quando se fecha um cinema de rua, todo o seu entorno sofre as consequências negativas, decai e se deteriora. Do jeito que a coisa está, em breve só restarão os cinemas de shopping, sim, mas não é tudo, que priorizam produções comerciais. Ficaremos limitados a ver filmes de arte em casa, pela TV ou pela internet. Ele fez um tratado de sociologia e não percebeu. Ficaremos limitados, eu não sei se a palavra cabe, a ver filmes de arte em casa pela TV e internet. É isso que está acontecendo. O Afonso já falou 350 vezes aqui, não é? Ele paga 8 euros por mês e vê todos os filmes que ele quer. Ele é o curador cinematográfico dele. Sabe como chama isto? Desinstitucionalização, liberdade do cidadão. A cultura emergente, às vezes, migra, né, para a cultura dominante, que é a outra parceira. Como é que ela migra? Eu não vou mais ao cinema, nem de rua,
e nem de shopping. Por quê? Porque as pessoas estão migrando para o cinema a cultura que ela já tem em casa de ver filme na televisão ou no DVD ou no Blu-ray. Qual que é essa cultura? Ah, Neu, sim, alô, o quê? Bem, vai buscar pipoca lá. Bem, não sei o quê. O primeiro cidadão está reclamando. É o fim da cultura, é o fim dos cinemas, que tempos terríveis. O meu avô já dizia que tempos terríveis, meu pai já dizia tempos terríveis, eu digo tempos terríveis, a minha filha diz tempos terríveis. O cara está preso a uma ideia de cultura institucionalizada, cinema de rua. Eu posso lamentar, eu posso entender isso. Eu gosto de cinema de rua, eu gosto. E tem países civilizados do mundo que ainda tem cinema de rua, viu? Não é assim que a globalização está matando. Não, não é assim. Tem muita cidade do mundo com cinema de rua, grande, média e pequena. E eu gosto. Mas, escuta, a cultura é dinâmica. O processo cultural, cultura não é... Isso eu vou insistir sempre com vocês. Apesar de eu mesmo ser um pró-arte e não um pró-cultura, eu preciso dizer que cultura é aquilo que muda. A arte muda muito mais rapidamente, mas a cultura muda. O Alfonso está surfando legal. Por 8 euros ele vê o que ele quiser, um filme antigo, um filme argentino, um filme não sei o quê, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, sem ninguém enchendo a paciência dele, ele faz a curadoria dele no tempo que ele quer. Em princípio, isto é uma tremenda inovação, uma tremenda libertação. Isto aqui, em princípio, é um tremendo avanço contra uma cultura instituída, institucionalizada, portanto, igual a si mesma e que quer ficar igual a si mesma. Então, comentei essas questões, a questão da cultura instituinte, que é fundamental. Eu acho que é uma das funções mais nobres do agente cultural, do gestor cultural, como hoje está se chamando essa palavra, que não me convence de maneira nenhuma, não é? Porque ela traz toda uma carga, você sabe muito bem do que, não é? Mas, enfim, uma das funções especiais do agente cultural é identificar a cultura instituinte. E eu diria mais, que é função dele criar as condições para que ela se manifeste. Eventualmente, até criar as condições para que ela se torne cultura instituída, sem o prejuízo de matá-la depois que ela virar demasiado instituída. Um dos elementos que fez com que São Paulo fosse indicada como a primeira cidade do mundo em termos de apreensão do espírito do tempo foi a arte urbana. As pessoas hoje vêm a São Paulo por 2 razões. A primeira continua a ser ver o MASP. Acabou. Não é outra coisa. Não é futebol, não é Interlagos, é ver o MASP. A segunda é ver a arte na Vila Madalena. As ruas. Vamos lá. Bom, a cultura instituinte, que o Richard Williams, um teórico da cultura, não é? Da cultura inclusive dirigida e tal, mas esse é outro problema, chama da cultura emergente. Não é? Instituinte ou emergente, que se defronta com a cultura dominante, na palavra dele. É muito, vamos dizer, ideologizada a linguagem dele, não é? É a cultura dominante. Qual é a cultura dominante? Segundo ele, é a cultura da ópera, mesmo até do cinema, da literatura, etc. e tal. Então, a dominante, a emergente, ou se vocês acham melhor, acho mais isento, mais puro, mais objetivo, cultura instituída, cultura instituinte ou emergente, o nome é bom. E tem a terceira, que é a cultura residual. Ela não é mais dominante, ela não está mais emergindo, porque ela parou, e está ali como um resto. Né? O que é a cultura residual? Primeiro, por que eu estou citando isso? Porque a cultura residual também é cultura institucionalizada, instituída. O que é cultura residual? Vou dar um exemplo banal. Algum dialeto. No Brasil a gente não tem isso muito bem, mas em algum lugar pode ter. Tem uma língua que é dominante na terminologia dele, que é aquela que prevalece, que está mais ou menos viva, vai se adaptando, e tem uma residual que está morta, ela não vive mais, ela é praticada eventualmente, né? Alguém usa, mas ela é residual, ela não tem mais chances aparentes
nem de emergir, nem de ser dominante. Uma questão que foi colocada pelo Bader com precisão cirúrgica. Quando nós falamos num eixo instituição ou institucionalização, liberdade, o que está por trás? Essa é sempre a pergunta a fazer, não é? Da onde eu estou falando? Em nome do que eu estou falando que eu estou falando? Porque quando eu digo para você que tem um eixo instituição, liberdade, se o locutor não for como eu, que já abro as minhas cartas de cara e digo, olha, eu sou pela liberdade, etc. e tal, eu posso chegar aqui e dizer, o eixo é este. E não menciono para vocês o que está por trás do que eu estou dizendo. E o que está por trás desse eixo, e ele disse adequadamente, apropriadamente, ainda bem que disse, não é? É o discurso dos direitos humanos, culturais e sociais. Quando ele disse, né, na intervenção dele, que esta oposição e, digamos, o privilegiamento, para usar uma palavra feia, do polo da liberdade, se faz em nome do respeito ao indivíduo. E ele, sendo um alemão, não poderia deixar de falar isto, e felizmente ele falou. Significa que ele tem consciência e que ele surfa no espírito do tempo. Por quê? Porque os direitos humanos, a gente já comentou isso, já foi alvo de discussão aqui, né? Foram promulgados em 48, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, de um dos maiores massacres da humanidade em todos os tempos, com massacres ainda continuando vivos dentro da Rússia comunista, mas esse é outro problema. E foram feitos os direitos humanos promulgados com que objetivo? Vai cair no exame. Proteger o indivíduo contra o Estado. Qual é o problema? A instituição é basicamente contra o indivíduo. A favor do que é uma instituição? Dela mesma. A primeira função de uma organização é perpetuar-se. Não é olhar para o outro, não é facilitar. A primeira missão de uma organização, qualquer ela, Estado ou privado, ou a família, é uma organização, é perpetuar-se. Ela é a favor dela. E o que o Bader fez muito bem em observar, sendo ele um alemão, que, portanto, viveu, não diretamente, ele era muito pequeno, mas viveu a repercussão e sabe que ele, como alemão, não pode esquecer disso nunca, é que isto aqui é fruto da defesa do indivíduo contra o Estado. E o que é o Estado? É uma instituição. Ah, dá para viver sem um Estado? Não, não dá. Mas tem Estados inteligentes. Tem estados mais respeitadores e Estados mais opressivos. Essa, na verdade, é a grande palavra de hoje em dia, não é? Vocês vão para Stanford, por exemplo, vão para a Faculdade de Administração da USP e tal, tem gestão da inovação. Já ouviram falar? Gestão da inovação. Como é que eu vou gerenciar a inovação? Já a palavra já é ameaçadora, porque a inovação, estando do lado de cá, ela é, em princípio, um exercício de liberdade. E qualquer tentativa de institucionalizá-la é uma tentativa de controlá-la, porque institucionalizar é controlar. É controlar, não tem outra. Lá é o previsível, lá é o velho, lá é o conhecido, lá é o instituído. O lado de cá, o contrário, que é a liberdade, é a inovação. Existe inovação em cultura? Bom, durante muito tempo parecia que não. Mas como cultura é uma coisa que muda, ao contrário do que dizem vários alfarrábios e vários ideólogos demagógicos, etc. e tal, a cultura muda. E os casos de mudança são cada vez mais fortes e mais gritantes. Como é que se apresenta o sistema da cultura? 4 fases. Marxistas até a raiz do cabelo. Portanto, não me acusem de ser parcial contra o Marx. É marxista até a última raiz do cabelo. Qual é o sistema? Produção, distribuição, troca e consumo. Não vou nem usar uso, vou usar tradicional. O sistema da cultura passa por aí. Eu tenho que produzir um filme significa escrever o roteiro, significa ter o celulóide ou ter a câmera digital, ou contratar os atores,
Esse filme tem que ser distribuído. O cara aqui falou, olha, eu distribuo os meus filmes de acordo com o que me pede o exibidor. O que eu vou fazer? O cara não quer passar o meu filme, não posso obrigar. Ele não quer passar o Grande Gatsby, não posso obrigar. Distribuição. Aquilo que está pronto vai ser colocado num esquema para chegar às pessoas. A troca, no nosso sistema monetário, a maior parte dos bens culturais, como de todo o resto, só pode chegar até a sua esfera pessoal de utilização se você der alguma coisa em troca a quem o produziu e distribuiu. Dinheiro. E o consumo. Você comprou o bem, se for uma geladeira, você ligou a tomada, abriu, está usando. Se for um livro, você comprou o livro, abriu, está lendo, está entendendo, está usando. Não tem outras fases. Todas as outras que vocês puderem imaginar são derivações dessa aqui. Vamos pegar esse daqui, que é o mais tradicional, ou é o mais decisivo, no fundo, é aquele que atrai todas as atenções, aquele que é alvo de leis de incentivo, etc. e tal, a produção do bem cultural. Que, como vocês já sabem, o Xavier já repetiu isso várias vezes, né? Segundo a lei de Beaumont, os bens culturais cada vez custam mais caro. Claro, são serviços, né? São feitos por gente. Qual que é a grande inovação cultural? Aquela que coloca todo o peso, todo o destaque, toda a ênfase neste polo, em clara oposição a esse daqui. Qual que é o item que afeta lá e que joga para cá, deixando isso aqui à margem? Todo mundo já sabe. Crowdfunding. O que acontece? Curto-circuito do patrocinador, curto-circuito da lei Rouanet, curto-circuito do técnico que diz que você não pode fazer isso aqui, curto-circuito do legislador, curto-circuito do Estado, curto-circuito do Ministério da Cultura. Ninguém mais diz o que vai fazer, você escolhe, você procura as suas almas gêmeas, apresenta e faz. Está cheio. Crowdfunding não é rigorosamente mercado, é um terceiro Estado, né? Não é rigorosamente mercado, não é Estado, não é sponsor, não é nada. Crowdfunding. Você vai fazer política cultural para o crowdfunding? Já estão pensando. Claro, né? Você não pode permitir perder o controle. Você perde o controle. Se eu puder falar com esse, mais aquele, ó, eu vou fazer um filme, dá o dinheiro aí. Acabou o controle. Acabou o controle. Uma enorme mudança, uma enorme mudança. Aqui, nós já comentamos isso, não vou poder fazer tudo. A distribuição, a internet, que é a mesma internet que está aqui, é que entra aqui, não é? Eu distribuo a minha música, eu distribuo o meu livro gratuitamente, eu faço o meu livro, eu posso fazer meu livro numa forma digital e colocar lá, grátis ou recebendo. Editora perde o controle, distribuidora que fica com 60% pelo menos do valor de capa de um livro, talvez vocês saibam disso, né? Troca, N mecanismos, né? Mas aqui e aqui está em você. Isso que a gente acabou de falar. Baixar filme de internet. Não precisa nem ser ilegalmente, é tão barato. Aqui em São Paulo, acho que a Netflix, eu acho, está oferecendo por 16, né? R$16,89 por mês. Você vê 3 filmes e não sei mais o que, os outros filmes. Entra na troca, porque é um elemento facilitador de troca. Né? Entra na distribuição. Acabou o intermediário. Epa! Qual que é a alma do capitalismo? A mediação. Portanto, vós sois o quê? Capitalistas. O consumo, nós já comentamos isso, né? Qual foi a grande invenção? Não é a maior, mas a grande invenção do século XX, como restinho do século XIX, o explicador. Tem gente mais pomposa que chama isso de intelectual. Eu não chamo mais de intelectual, chamo de explicador. Marx era um explicador, Freud é um explicador, o professor é um explicador. O que vai acontecer com as universidades? Muito provavelmente, muito rapidamente, bye bye Brasil. Os títulos que elas dão não servem para mais nada. Filho, vai estudar porque um diploma te garante. Garante nada, pai. E os pais já sabem, não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. Agora, se o diploma não vale, se o explicador não é mais necessário porque eu tenho a Wikipedia e outras tantas coisas, todas as etapas clássicas que organizam uma política cultural
estão hoje completamente invadidas pelas inovações. Crowdfunding, internet. Bom, aqui também é internet, claro. Então, aqui a internet banha tudo isso daqui, não é? Aí tem as coisas específicas. É o crowdfunding, é o acesso direto ao Streamline, sei lá o quê, é a Wikipedia, entre aqui. Não é? Então, a base mesmo, gente, do edifício da política cultural está em xeque. Quem quer ver? Quem quer ver? Quem vai se organizar? O que a instituição da cultura pode fazer a respeito disto? Controlar, né? Então, eu não vou dizer o nome, mas alguém já quis controlar os flash mobs, ou vou dar incentivo fiscal para o flash mob. Vai plantar batata. Claro que tem estados que ainda controlam isso daqui, não é? Na China tem N... É um tanque. Outro dia saiu uma matéria, são mais de 5.000 pessoas especialistas em criar filtros para detectar as palavras-chave que têm que ser retiradas do ar, junto com o site, com o autor e com o receptor. Então, o Estado, obviamente, está intervindo ainda em algum lugar aqui, e em todos esses lugares, para controlar o que pode ser controlado. A única pergunta é, até quando? Então, a instituição está em xeque pela inovação. E essa inovação, ela está chegando a situações impensáveis. O país que gera uma política cultural absolutamente institucional, que é a França, como vocês viram aqui, né, com o Xavier, etc. e tal, está admitindo nos seus mais altos escalões, portanto, inclui gente de direita, e está sendo apoiada por gente de esquerda, e eu citei para vocês o caso do Libération, que foi o jornal fundado pelo Sartre, ele ia distribuir nas ruas em 70 e poucos, como efeito de 68, o Libération, tremendo jornal esquerdista no momento, né? Pela direita, pela esquerda, está defendendo a possibilidade de o ensino, em pelo menos parte do sistema universitário, ser dado em inglês. Por quê? Porque o francês é cultura residual. Sendo cultura residual, eles não têm como participar do diálogo global. O alemão já sabia disso há muito mais tempo, já tinha se conformado há muito mais tempo, de tal forma que todo alemão, como todo sueco, como todo escandinavo, isso tudo é um pouco de exagero, os velhos não são assim, você vai para o interior, tem um fazendeiro que não é assim. Mas numa cidade, todos são bilíngues. E inglês, perfeito. Não é o inglês brasileiro, nem o inglês japonês, é perfeito. O que é isso? Tem valor local, é o local e o global. Tem um valor local forte, é uma instituição local forte, não é mais ao nível internacional. Então, inovação. Vão continuar com o francês, vão continuar com a defesa do francês local, mas não vão mais serem, qual é a palavra? Faltos de inteligência e continuar insistindo, num determinado nível, em alguma coisa que surge como cultura residual, com poucas chances de se transformar em cultura emergente. De novo, que já foi. Quando a gente aqui no Brasil pensa em alguma inovação, a gente pensa em reforçar a instituição. Cria-se um ministério, secretariado. Nós precisamos de uma agência da economia criativa? Não. Eu preciso de um ministério, de uma secretaria, não sei o quê, do Sistema Nacional da Cultura? Não. E por que não? Porque, na verdade, eu não preciso do Sistema Nacional da Cultura. O Sistema Nacional da Cultura é uma aberração institucional. Na Alemanha, tem mais teatros do que o Brasil tem município. O Brasil tem 5.000 municípios e alguma coisa, pela minha última contagem. Na Alemanha tem 5.000 teatros. Sem Sistema Nacional de Cultura. Ele falou aqui, na Alemanha não tem Programa Nacional de Leitura. Na Alemanha não tem Programa Nacional de Cultura. Por quê? Porque a cultura é uma questão de proximidade. Proximidade de quem? Do indivíduo. Qual que é a proximidade do indivíduo? É a cidade e os Länder, que é a correspondente mais ou menos ao nosso Estado. O federal não tem que se meter aqui. Qual que é o papel, o grande papel do agente cultural? E isso foi dito aqui nesses 2 dias, né, que já passaram.
não é, vamos dizer, buscar incentivar, buscar fazer, é criar o ambiente favorável à cultura. Ambiente favorável à cultura é uma expressão e uma ideia muito mais próximas da ideia de amor do que da ideia de instituição. No entanto, quando nós pensamos no Brasil, pensamos em instituição. Nós não vamos conseguir tirar o carro do lugar. Seja qual for a opinião que vocês tenham, pensem nisso. Por que que toda vez que a gente pensa numa inovação, nós estamos propondo uma instituição? A lei de incentivo, a legislação da lei de incentivo é um trambolho, é um cisco no olho de cada um de nós. A burocracia, a instituição, protege a si mesma. Ela protege a si mesma. E já foi dito do texto do Contado Caligares que eu li para vocês, não é? Se você tiver dinheiro no Brasil, você conhece os atalhos, que são os despachantes e os mediadores. Eu não posso ir para Brasília. Tenho coisas aqui. Pago alguém que vai. E se eu for um pequeno produtor? Eu estou pedindo R$4.000 para fazer uma peça, eu não posso gastar 600 ou 1.000 para ir para Brasília. Discordem da minha análise, mas não se esqueça dessa questão. Nós estamos no Brasil reforçando o esquema institucional sempre que nós podemos. Podemos jogar fora a instituição? Não. Não, 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 e não, e não, não tem como. O que nós podemos fazer? Encontrar um equilíbrio decente, suportável, entre a instituição e a liberdade, entre a instituição e a inovação, entre a instituição e o indivíduo. Qual é a razão da existência de um Sistema Nacional da Cultura? Eu sei que existem todas as razões muito bem intencionadas. Vamos formar quadros, vamos... A questão que eu estou levantando é o seguinte: isto pode ser feito de outra forma, não institucionalizada, não instituída. Nós herdamos uma estrutura completamente ibérica, que inclui o cartório, a assinatura reconhecida, aquele que fala mais, aquele que fala mais, aquele que fala mais, até o outro que fala muita coisa. Eu tenho a impressão que quem pensa Sistema Nacional de Cultura, agências, etc. e tal, nunca leu teoria das organizações, não sabe como a organização existe e funciona. Pegue o caso da USP, que eu conheço muito bem. Na melhor das hipóteses, 86% do orçamento da USP é gasto com a manutenção da instituição. Sobram 14% ou 13% para pesquisa, extensão à comunidade, 80%. Eu gostaria de conhecer isso é fácil de conhecer, é porque eu não estou me interessando, não tive tempo de ver essas coisas ultimamente, né? Como é a distribuição dessas coisas nas outras organizações? O que é criar um ambiente favorável à cultura? É dividir os impostos que são arrecadados nas cidades em retorno às cidades, para que as cidades tenham como organizar a sua cultura. Daqui a uns 4 ou 5 meses, vocês vão receber aquele livro que eu mencionei, uma análise e a história das metrópoles regionais francesas e a cultura desde a Segunda Guerra Mundial até agora. Vocês vão ficar bobos de saber quanto de orçamento uma cidade no interior da França, mediana em termos brasileiros, gasta com cultura. Eu posso fazer um trailer. 25%, 24%, 18%, 19%. E ainda que seja verdade que, às vezes, esses números incluem, por exemplo, como diz o Xavier, né, a Musée Lejean, inclui virada cultural, que é jogar dinheiro pelo ralo quando tem, pela janela, ainda que seja isto, é uma montanha de dinheiro. Qual é o pressuposto? No Brasil, todo mundo é incompetente. Nas cidades não tem gente, não tem profissional, ninguém sabe o que é isso, mas nem conselho da cultura eles têm, imagina, tudo um monte de tapado, eu sou o cara, eu vou dizer o que tem que fazer. Tremenda presunção, tremenda presunção. Tem problemas? Tem. O próprio Xavier comentou um problema para vocês, né? Na visão dele. Ele disse assim, olha, qual foi uma consequência visível da descentralização francesa, o que significa desinstitucionalização relativa do processo da cultura na França? Ele falou, a cultura ficou mais ao nível local e, portanto, ficou mais sujeita aos gostos locais e aos gostos de mercado.
Há uma presunção aí, não é? Na Alemanha é exatamente assim e, no entanto, 5.000 municípios têm ópera, se você achar que a ópera é uma coisa importante. Você tem só na Alemanha 5.000 óperas que vivem de 60 obras. O MASP tem sozinho 30.000 obras. São 60 óperas. Mesmo assim, eles têm 5.000 óperas. Você pode reclamar, mas o fato, a descentralização na Alemanha não levou a um rebaixamento do gosto só porque a decisão estava próxima do usuário. Aí você vai dizer, mas na Alemanha é diferente, provavelmente o prefeito tem PhD em sociologia, o secretário das finanças é não sei quem, estudou em Stanford, é bem provável. É bem provável. O que nos coloca o problema da formação e da competência, que não pode ser eludido, não só em cultura, como em tudo o resto. Então, essa ideia de que a descentralização, portanto, a passagem, não é, do poder institucional do central para a periferia, significa automaticamente um rebaixamento, ou pior, uma incapacidade de se organizar. Talvez você saiba que, desde o começo do século, aqui em São Paulo, até o momento em que eu acordei para o século, sei lá, eu devia ter uns 14, 15 anos, a gente ia a reuniões de anarquistas, ao lado da fábrica do Matarazzo. Claro, né? Tudo italiano, tudo espanhol, não sei quanto mais, essa cultura veio de lá, vários imigrantes eram, e havia, não eram células, não se fazia aquela ideia do anarquista, que é o terrorista que vai jogar bomba no rei Ferdinando II da Áustria, não sei o que, era um modo, uma filosofia de encarar. Anarquismo sumiu, foi deglutido. Pelo que foi deglutido? Olhe uma, olhe duas, olhe três. Pela institucionalização galopante da cultura brasileira. Eles têm o que dizer? Tem. O Pierre Clastres é um anarquista no fundo. Ora, ser anarquista significa destruir o Estado? Não é isto, não é? Ser anarquista significa, hoje, numa leitura contemporânea, que não é mais aquela leitura de uma questão, às vezes, de sobrevivência física imediata, é você, por exemplo, depois de 48, que nem os anarquistas daqui do Brasil, dos anos 60, por exemplo, tinham essa herança de 48, né? A maior parte deles era mais ou menos, inclusive, semi-letrado, né? Você ser um anarquista hoje em dia é você abrir as janelas para o indivíduo. Abrir as janelas para o indivíduo. Reduzir o poder de controle. Contra isto, o pensamento anarquista é profundamente válido. O que nós queremos? Um Estado não forte, como eu ouço alguns colegas dizer, um Estado eficiente, funcional e mínimo. Segurança interna e externa, educação, saúde, transporte, basta. Justiça, basta. Você não falou cultura. Não falei cultura. Eu não falei cultura. Como que você não falou cultura? Não falei cultura. Por que eu não falei cultura? Porque eu não conheço alternativa a uma situação que proveja, não é a palavra certa? Proveja justiça que não seja no Estado. Eu não conheço uma instituição que forneça segurança, polícia, exército, que não esteja no Estado. Mas eu conheço alternativas para a cultura. Vocês também conhecem. Para vocês verem a força da instituição. Casamento gay. A união dos gays é, sem dúvida nenhuma, bom, qualifiquem como vocês quiserem, um avanço ou o que for. Por que precisa do casamento? Dá até vontade de concordar com aquele que disse, né? Vocês querem casar? Por favor, sirvam-se. Sirvam-se. É um tipo de pensamento inovador que entra correndo no corredor da instituição. A melhor formato, né, de política cultural para o século XXI, no meu modo de entender, é a política cultural funcionalista. O que é a política cultural funcionalista? É aquela que se reduz a um mínimo de engrenagens necessárias para colocar o processo em marcha. Onde está o bisilis da questão? É identificar qual é o grau mínimo. Qual é o grau zero e qual é o grau mínimo.
Por que você fala política cultural funcionalista? Porque todas as anteriores, até mais ou menos meados do século XX, mas no Brasil, como o Brasil é atrasado em tudo, não é? Isso aqui continuou vigorando ao longo da segunda metade do século XX, continua vigorando hoje, como é a política cultural conteudística. Política cultural conteudística, quer dizer, aquela que define, que joga, que existe, que se justifica pelos conteúdos. Isto precisa existir, aquilo precisa existir, aquilo outro precisa existir. Não é? Tem a conteudística, que é a histórica, tem a funcionalista. Quando você fala essa palavra, você fala, você é funcionalista. Nem sabe o que está falando. Formalista. Formalista, eu falei, formalista, né? A política cultural formalista. Ela pega a forma, Qual é o grau mínimo? Quais são as formas necessárias? Um exemplo de institucionalização, que depois eu quero levar para esse cidadão aqui, nosso espia infiltrado. Não é? Qual que é o princípio da democracia? Espia infiltrado lá, né? Não aqui. Você pode levar tudo que você ouviu aqui para lá, não tem problema. Qual é o espírito básico da democracia? Segurem-se na cadeira. Tratar diferentemente os desiguais. Epa! O espírito da democracia não é tratar todo mundo igual? Não, senhor. É tratar diferentemente os desiguais. Dei o exemplo. Eu vou dar a Bolsa Família para quem não tem, e não vou dar para você que é classe média. Ah, tá bom. Então, na cultura existem instituições desiguais ou são todas iguais? Existem instituições desiguais. Este museu é desigual em relação àquele. Este museu ou esta ópera é completamente distinta deste produtor. Esta ópera existe há 150 anos aqui. Ela tem um board, ela tem um curador, ela tem Este pobre jovem, 25 anos, que fundou uma empresa ontem, porque o edital exige que ele tenha uma empresa, ele não é igual a esta aqui. Esta aqui deveria ter reconhecida a autonomia de navegação, pelo menos a priori. Errou depois, roubou depois, cadeia, processo. Mas esta ópera que tem 150 anos, é dirigida pelo Karabatcheska, não sei mais o que, mas o que lá, não tem de chegar para um técnico mal formado e discutir com o técnico mal formado se ele tem que contratar, ou se está justificado ou não está justificado, contratar este primeiro violino por 1.500 e não aquele por 700. Onde está a autonomia das instituições culturais? Não tem. Por várias razões. Os defensores, não é? Os que eram contra a Lei Rouanet. A Lei Rouanet protege as instituições do patrocinador, que é uma desgraça. Não sei o quê, ele quer abocanhar, é um abutre. Não é? Às vezes é. Diante de uma grande instituição, o patrocinador não tem vez. É papo furado essa história aqui. Um patrocinador chega lá, escolhe isso, escolhe aquele outro, não quer isso, não quer. Isso não existe. Ele não se mete. Ele pode se meter no outro? Pode. Numa grande instituição, ele não se mete. Porque as grandes instituições são mais ou menos honradas do ponto de vista da concepção. Como fazer para devolver, não é, uma autonomia que foi tirada? 3 políticas culturais. Política cultural intervencionista, política cultural coordenadora, política cultural de cooperação. Aqui nós temos aqui no Brasil, quase sempre, 95% das vezes, é intervencionista. Tem exemplos de cooperação? Tinha. Já falei para vocês, Fundação Vitae. Ou próprio Goethe. Cooperação. Eu quero escrever um romance. Eu ia para a Vitae. Vitae, eu quero escrever um romance. Olha, o meu enredo, eu quero escrever um romance sobre isso, mas assim, eu sou fulano de tal, eu já escrevi um romance antes, ou não escrevi, Eu queria que vocês acreditassem em mim e me dessem um dinheiro para eu passar um ano sem trabalhar escrevendo um romance. Vocês acreditam em mim? Aí tem 6 pessoas da área que não são nem funcionários públicos, nem nada, são professores. Olha, aquilo fala, não, vamos dar. E dava. E o cara sumia. Às vezes o cara voltava, mas está pronto. Às vezes ele voltava e dizia, olha, não deu. Eu achava que ia dar para escrever, mas era uma bobagem que eu estava fazendo. Sinto muito. Gastei o seu dinheiro, não posso dar.
Tá bom. Tá bom. E tem a de coordenação. Então, o que eu quero dizer com isso? Necessariamente, não é, a função do Estado não se limita a essa questão que é muito comum no Brasil, que é a intervenção. A Lei Rouanet, da maneira como ela está colocada hoje, com todo esse mecanismo de parecer e não sei mais o que, papá, e pessoas dando parecer sobre coisas que elas não entendem, que elas não têm a mais remota ideia, e elas estão ali apenas porque alguém achou que ela pode estar ali, é uma loucura. Isso é profundamente intervencionista. Pode controlar? Pode. Controlar o quê? O bom uso dos recursos públicos. Corretíssimo. Qual é o modo de fazer isto? Esta é a questão. Qual é o modo de fazer isto? Nós estamos indo pelo modo mais fácil, que é mais ou menos equivalente, se vocês me permitirem o exemplo, né, e sem estar intencionado em botar uma pessoa na frente, porque isso é prática generalizada, é mais ou menos equivalente a você fazer assim, olha, está precisando aumentar a tarifa de ônibus? Aumenta. Depois a gente vê. Geralmente não dá nada. Agora deu. Mas é assim. Taca a lei aí. Vamos ver o que acontece. Vai. Falta de respeito. Falta de respeito. É descaso. É falta de respeito. É criar óbices. Nós não podemos ter uma política pública, nem de cultura, nem de nada, que crie óbices. O Estado está aí, apesar que o Estado já esqueceu isto, para facilitar e favorecer a vida das pessoas. Não é as pessoas que estão aí para facilitar e favorecer a vida do Estado. Aquela frase famosa do Kennedy que todo mundo fala, e patati, patatá, patatá, é uma frase perversa. Não pergunte o que a nação pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela nação. Não para cima de moi, meu. Não para cima de moi. O que é isso? É Stalin agora, você? Führer? Franco? Mussolini? O que é isso? A época desse discurso já acabou, gente. A gente tem que procurar criar políticas culturais que sejam estruturadas preferencialmente naquelas duas últimas modalidades. Coordenação, quando necessária. Cooperação, sempre. Mas você pode falar, não, escuta, por que eu vou cooperar? Você quer produzir esse livro, fazer essa tela, quer fazer esse cinema? Vire-se. Nós estamos nos virando. Crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding. Estou pensando fora do box. Por que eu preciso escrever um livro que tem capa? Ou escrever um livro é ter o livro na frente com uma bela capa. Não, o livro não é isso. O livro está dentro. Esse dentro pode vir na internet. Eu preciso desformatar a minha cabeça. Eu não preciso de uma editora. Eu não preciso ter uma editora para ter uma tarde de autógrafos na editora, aquela palhaçada do vinho branco morno, todas aquelas caras. Se eu sou obrigado a vir aqui para comprar o livro do cara, você também vai ficar bravo. Pensar fora do esquema. Vamos abrir isto aqui, não é? Abrir, 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 abrir.